Fala galera, Fausto da Pipe Run, começando mais um Pipe Run Cast. Hoje com um convidado do outro lado do Brasil. O cara veio lá de Recife para gravar aqui em Porto Alegre, curtir essa friaca em Porto Alegre. O cara saiu de 20, 30 graus para pegar 3, 5, 10 graus no Rio Grande do Sul. Então tenho com a gente aqui Jean Sintra. Posso dizer, cara, meu amigo de Recife, o cara sem dúvida. Um tempão aí, a gente tem várias coisas em comum, né? A família dele também vem do setor calçadista, representação no Nordeste, tem o setor calçadista. Depois, esse cara tem uma história muito legal. Jean, obrigado. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul, seja bem-vindo aqui à Pipe Run, a sede da Pipe Run em Porto Alegre. E, cara, a gente começou essa parceria o ano passado, tá engrenando agora. Como é que tá o negócio? Se apresenta pra gente e conta pra gente o que tu tá fazendo com Venda Sempre agora. Vamos embora. Fausto, para mim é muito bom estar aqui. É a primeira vez que eu estou no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma história com o Rio Grande do Sul muito legal, porque em 2020, mais precisamente 7 de fevereiro de 2020, eu pedi minha esposa em casamento e eu ia casar aqui no Rio Grande do Sul. Eu ia casar aqui em Bento Gonçalves, só que aí teve a pandemia e não casei. A gente ia fazer aquele Destination Wedding, né, que é aquele casamento. Mas enfim, aí eu precisei fazer negócios com você para poder vir aqui e conhecer o Rio Grande do Sul. Né? Temperatura quase igual, a gente não vai brigar por causa de 20 graus, né? Lá estava 30, para eu vir aqui para 10, 2, coisa pequena. Mas tenho roupa de frio, estou bem aquecido, graças a Deus, e bem recepcionado aqui. Vou falar um pouquinho, né, como tu pedistes. Eu comecei fazendo, foi assim que eu conheci o Fausto. Né? O Fausto já tinha visto um vídeo meu, mas eu que fui atrás do Pipe Run. Quando eu fui atrás do Pipe Run, né, ele disse, poxa, eu já tinha visto teu vídeo, porque o que acontece? Eu tenho uma empresa de intercâmbio, eu sempre vendi, né, sempre vendi desde novo. Eu digo que eu tive sempre esse estímulo do meu pai e da minha mãe, sou filho de 2 vendedores. E eu comecei minha empresa de intercâmbio, depois de ter feito o intercâmbio, a gente vai entrar mais nesse assunto, e eu comecei a fazer vídeos na internet mostrando como é que eu vendia. Eu tive tanto sucesso com venda durante a minha trajetória dentro da minha empresa, formei equipe de vendas dentro da minha empresa, que é a Dreams, e eu disse, eu vou mostrar para o pessoal, eu digo, eu vou mostrar de uma forma mais simples. O pessoal quer o simples, o pessoal está cansado desses nomes em inglês, é muito cross-sell, upsell, pô, o que é real, o que é venda na real? Aí eu disse, poxa, eu vou fazer isso, e deu muito certo. Eu comecei, para você ter uma ideia, em janeiro de 2000, comecei em outubro de 2024, janeiro de 2025 eu tinha 9 mil seguidores, hoje eu estou com 418 mil seguidores, agora aqui no dia 27 de junho, né? E foi isso. O Fausto tinha visto um vídeo meu, onde eu abordo, eu mostro venda na prática, a gente começou a conversar e agora eu estou aqui, no Rio Grande do Sul, conversando com o Fausto, falando do que a gente mais gosta, que é vender. Eu sempre digo, quem vende mais, recebe mais do que vale. E foi engraçado, porque eu tava montando uma palestra para ir lá para o Porto Digital, lá em Recife, né? Lá em Recife, palestrar lá para algumas empresas de tecnologia, tem alguns clientes lá, inclusive fica o meu abraço aí para a galera do Porto Digital que nos assiste aí, tá? E nos chama para palestra lá também, e tem muito cliente da Pipe Run lá em Recife e tal, empresa de tecnologia, e nessa brincadeira de procura Recife, cara... Gosto muito da praia, Boa Viagem, Boa né? Viagem, bom demais. Então, assim, vou pegar o negócio, apareceu um cara lá dando treinamento de vendas. No meio da praia? No meio da praia. Aí eu comecei a olhar, mas peraí, o cara só faz treinamento de vendas pra galera da praia? O que é isso, né? Posso assisti um, assisti 2, já tinha uma meia dúzia, eu disse, cara, vou seguir esse cara. Esse negócio aqui é um negócio diferente, muito espontâneo, isso, né? É muito Jean falando com o vendedor na praia e tal, ensinando o cara. Pô, mas essas técnicas são boas. E funciona para todo tipo de venda. Pois é o que eu digo. Como é que é o negócio da... E o menino aquele, eu lembro do menino aquele do Sim. Você tem que fazer o cliente rir de cara e tal. Conta pra gente como é que foi iniciar com isso. Pronto, massa. É até curioso, porque muita gente me associa às vezes como o rapaz que vende na praia, né? E é até curioso, porque no início das palestras, Fausto, muita gente dizia, mas o cara vende na praia, né? Na verdade, eu não vendo na praia, eu tenho uma empresa de intercâmbio que vende high ticket, ou seja, eu vendo programas de 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 mil reais. Veja, quem quer fazer um doutorado fora, quem quer fazer uma faculdade fora, são preços altos. E o mais curioso, as técnicas que eu uso para vender esse tipo de programa, eu disse, venda é a mesma lógica. Eu vou colocar na praia. Um cara que vende camarão,
Lá em Recife a gente toma caldinho, é estranho, bebida quente, num lugar quente, na praia, mas é o que a gente gosta e é gostosíssimo, indico todo mundo. Eu disse, as técnicas são a mesma, a lógica da venda é a mesma. O nosso objetivo como vendedor é fazer aquele cara não dizer não. É o que eu digo toda vez, é fazer aquele cara não dizer não. E o que eu faço no meu intercâmbio, o que tu faz pro teu cliente aqui da Pipe Run, quando tá aderindo, tu tem que fazer com que aquele cara diga, caramba, isso funciona para mim, isso faz sentido, é isso que eu tô precisando, é sim atrás de sim. E a mesma coisa do cara que tá consumindo, seja um chá, seja um caldinho, seja um camarão na praia. Ele tem que fazer com que o cara dê sim para ele o tempo todo. Se tu chega com a vestimenta errada, tu já vai levar o primeiro não. Se tu não chega sorrindo, tu já vai levar o segundo não. E aí as coisas vão acontecendo. O nosso objetivo, e é o que eu digo, antes de quebrar a objeção é fazer com que elas não apareçam. O nosso objetivo é isso. Antes de mostrar preço, a pessoa dizer, não, me dá um desconto, fala todo o valor. E foi isso que eu digo, eu vou levar para a praia. Gente, porque tu repetiu tanto na praia? Sendo bem honesto contigo, a praia viraliza mais. É um ambiente mais espontâneo. Quem vai para a praia sempre é abordado por uma pessoa. Dentro do escritório, só aquelas pessoas que trabalham no escritório conseguem criar conexão. E se venda é conexão, nada melhor do que um lugar onde todo mundo se conecta. Eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que falaram foi o seguinte, eita, você trocou lá o clima quente por aqui, né? Eu digo, rapaz, lá é quente o ano todo. Aí todo mundo fala, que maravilha, né? Por quê? Porque todo mundo quer ficar na praia, em cima, na frente do sol, na frente do mar o tempo todo. Você chega pro Recifense, às vezes a gente quer um pouquinho de frio. Eu tava doido, eu tive que botar essas roupas no vento, porque já tava com cheiro de mofo. Né? Lá não tem frio. Então, assim, todo mundo se conecta com aquilo. Eu disse, então, poxa, eu vou vender na praia, eu vou explicar para o vendedor quando me abordar, eu vou dizer, pô, tá errado. Não, que massa, tá certo. Posso replicar isso no Instagram e mostrar para o pessoal como se vende? E a lógica que eu digo é a mesma, Fausto. Quem vende na praia, quem vende um brigadeiro na rua, quem vende um imóvel, quem vende um carro de luxo, o objetivo é o mesmo. A lógica da venda é a mesma. É fazer com que aquele cara diga sim o tempo todo. E foi isso, eu disse, eu vou mostrar isso para o pessoal. Vender é mais simples do que a gente imagina. E vender high ticket na Dreams, né? Pô, como é que eu vou entregar o meu filho para um projeto? É complicado. Você vai cuidar lá e vai levar meu filho lá para a Europa, vai levar meu filho estudar lá nos Estados Unidos para fazer os negócios. Tem que ter confiança, né? É uma das vendas mais complexas que existe. Veja, digo de verdade, me bota para vender um imóvel de 10 milhões de reais. É mais fácil do que vender um intercâmbio. Porque uma vez eu estava dando uma palestra para uma imobiliária, Fausto, e eu estava conversando com ele entre os nossos negócios, o negócio dele, ele disse, Jean, teu negócio é mais complicado que o meu. Tu sabe por quê? Eu tenho muitos imóveis, graças a Deus, durante anos construindo. Eu aceitaria perder todos os imóveis, mas eu não aceitaria perder minha filha. Eu fui pai há 4 meses e meio, mais ou menos. E eu estava conversando com minha esposa, eu disse, caramba, como isso é engraçado. Porque é o seguinte, eu vivi com meu pai quase 36 anos, eu vivi com minha mãe quase 36 anos. Se eles morrerem, eu vou sentir muito. Mas eu estou preparado. Se eu perder o meu filhinho, 4 meses e meio só convivendo com ele, eu não estou preparado. Eu acordo de madrugada no início, vou ver se ele está respirando. Eu não estou preparado para esse momento. Ninguém está preparado para isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque o pai e a mãe vai entregar o filho em algo que eu estou vendendo. Teu filho vai ficar numa casa de família, com estranhos. Quem são esses estranhos? Teu filho vai ficar numa residência estudantil. Quem é que mora lá? É muito difícil. Eu não estou vendendo só um produto, eu não estou vendendo só um serviço. Eu estou vendendo um projeto de vida. E é muito difícil, Fausto. Então, assim, é desafiador demais, demais. É muito difícil até de replicar o negócio. E eu disse, caramba, se eu consigo vender isso, se eu conseguir vender isso, quem senta na minha mesa, lógico que um vendedor vai ter mais não do que sim, mas o meu percentual aumentou muito quando a gente compara com outros vendedores lá, com meus sócios, tudo. Eu disse, eu posso ensinar, eu posso treinar mais gente. Foi assim que começou. Na praia, foi assim que começou no shopping, na feira. E hoje eu venho treinando vendedores no Brasil inteiro. Estou aqui no Rio Grande do Sul, além dessa reunião, amanhã estou em Novo Hamburgo, treinando uma empresa também. Legal. Nessa batida aí, tanto a Dreams foi a grande escola, né, de vida, de vendas e tal, para vender intercâmbio, um negócio complexo. No dia a dia das vendas, né, e a gente tem aqui 1.600 empresas, o empresário que está nos assistindo, a gente tem um empresário que fatura de 1 a 50 milhões, aquele que está de 50 para 100, de 100 para 500. Eu sempre brinco que é mais ou menos assim, de 10 para 50, ou de 10 para 100, de 100 para 500, de 500 para mais de bi. Então, empresa de serviço.
Empresa de serviço. PipeRun atende empresa de serviço e Que tal. é o meu negócio também, né? Serviço. E é por isso que a parceria deu certo. Exato. Né? Então, dentro desse contexto, empresa de serviço e tal, aí nasce a empresa de consultoria. Aí nasce o palestrante, né? O palestrante. O cara aquele que fazia o discurso de venda vira palestrante. O cara aquele que fazia técnica de venda vai para a praia. Sim. E aí nasce a venda sempre. Exato. Como é que é isso? Rapaz, veja, eu acredito muito em Deus, sabe, Fausto? E eu acho que quando a gente tem boas intenções, as coisas voltam. Eu não vou mentir para ti que quando eu comecei... Então, deixa eu contextualizar, voltar um pouquinho. O Venda Sempre hoje é minha empresa digital, onde a gente tem o meu Instagram, que está dentro do grupo. A gente tem os treinamentos, as palestras, 2 cursos. Eu tenho um curso de low ticket, com ticket mais baixo, e um curso de ticket mais alto, que é o high ticket, que o nome do curso é o nome da empresa, que é o Venda... Inclusive, cortando ele, PipeRun vai estar dentro lá, vai ter uma matéria que eu vou gravar nas próximas semanas, uma matéria de CRM de vendas para o curso do Venda Sempre. E para o Venda Hoje também. Para os 2 cursos, tanto para aquele empresário que está começando, que vende serviço, tudo, como para o Venda Sempre, que é um curso mais robusto. A gente vai ter o PipeRun mostrando como é que é a utilização do CRM e como ele pode virar a chave. Veja, esse negócio de memória, e minha memória é muito boa, viu? Se você me perguntar quase todas as datas, eu vou lhe dizendo. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, quando acabou, quando Ferdinando... Sou muito bom, mas não se dá para decorar todos os clientes. A não ser que tu atenda um cliente por mês. Aí você vai conseguir decorar, certo? Mas não dá. Então, assim, o CRM é peça fundamental para quem quer vender. Para quem quer vender. Hoje, qualquer negócio que eu começo, a diferente, quando eu comecei a Dreams, eu já começo com CRM. A Dreams eu comecei com Excel, depois eu fui melhorando a planilha, botei macro, essas coisas todinho. Eu disse, caramba, eu preciso de algo melhor. Eu comecei a empresa com 21 anos. Para você ter uma ideia. Então, assim, eu não tinha muita maturidade, eu simplesmente comecei com a vontade de vender. Que desde novo eu gosto de vender, desde criança eu fui estimulado para isso. Eu fui estimulado para a venda. Por meu pai e minha mãe, eu sou filho de 2 vendedores. E voltando agora que eu estava falando, né, dentro do Venda Sempre, como surgiu, eu já tinha Dreams Intercâmbios, eu tinha treinado o meu time, eu criei um onboard, né, um método de treinamento para o meu time, que é o método Agoniar, que é o que eu uso dentro do meu curso Venda Sempre. E eu disse, caramba, eu posso ajudar mais pessoas com isso. Volto a dizer, eu só comecei pela filantropia. Não, a filantropia faz parte. Mas eu sabia, eu disse, caramba, eu sou bom falando, eu sei como encantar o cliente, eu sei que se eu fizer isso nas redes sociais, vai dar certo também. E eu disse, vou começar a fazer esses conteúdos. E aí eu comecei de uma forma, depois fui para a praia. Quando eu comecei na praia, foi tomando corpo. Em janeiro de 2025, eu tinha 9 mil seguidores, Fausto. Junho de 2025, eu tinha 41 mil. Dezembro de 2025, eu tinha quase 300 mil seguidores. Agora, junho de 2026, perdão, eu estou com 420 mil seguidores, basicamente. E eu digo, caramba, Deus é muito bom, porque a gente entra com o intuito de ajudar, a gente sabe que vai poder se beneficiar. Lógico, quando a gente planta, a gente colhe. Mas começou as pessoas se identificarem, criarem conexão com aquilo. E aí começou um monte de gente. Eu preciso do teu treinamento, eu preciso que minha equipe tenha acesso a isso, eu preciso que tu dê uma palestra aqui num evento. E desde o final do ano passado, eu estou rodando o Brasil, dando palestras e dando os treinamentos. Então começou esse novo nicho, que é de palestras, de treinamentos. E aí eu montei o meu curso, montei o curso de low ticket, montei o meu curso de high ticket também. Hoje a gente quer criar uma grande comunidade de vendedores, tem muitas coisas começando. Fizemos a parceria com o PipeRun, que eu acredito que vai ser bem, bem promissor aí. Então, assim, começou a surgir um novo negócio, uma intenção de dizer, eu acredito que vender pode mudar a vida da pessoa. Eu vou mostrar isso para as pessoas. E comecei a fazer. E sabe o que é massa, Fausto? Vou te dizer, porque eu faço isso todos os dias, sem exceção. Eu recebo mensagem de gente que foi impactado diretamente na praia, no shopping, na feira comigo, ou de pessoas que dizem, caramba, Jean, eu vendia X, hoje eu vendo X mais 20, porque eu comecei a ver os teus conteúdos. E, pô, teu conteúdo gratuito, teu conteúdo que tu dá de graça. Eu tenho um curso pago também para quem quer aprofundar um pouco mais, mas se a pessoa consumir aquilo, consegue mudar. Foi assim que eu comecei a vender, foi assim que eu abri uma empresa, certo? Que hoje a gente vende para o Brasil inteiro. Então, Venda Sempre surgiu de uma vontade de ajudar e que foi me ajudando também.
Legal. Vejam que o empreendedorismo no Brasil é um negócio fantástico, né? Mas o Rio Grande do Sul e Pernambuco tem uma história, né? A gente é muito parecido culturalmente, muito. tem essas histórias, os dois estados que já foram independentes. Que foram países, né? Foram os países, únicos que foram país. Mas a gente está nesse contexto de Brasil, né? Aqui a gente não fala de um monte de coisa, né? A gente fala de vendas. Que é o mais importante. Fala de vendas, ajudar o empresário que está aí. Já ficou várias dicas. Primeiro, vamos seguir o cara lá, né? Jean Sintra. Tem bastante gente seguindo ele, já mais de 400 mil pessoas. É muito legal o conteúdo. Tem profundidade, né? E parece simples. É didático. Exato. Né? Poxa, quando você pega os meninos na praia, se o cara começa sorrindo, Então, assim, tem várias dicas. A tua palestra, para o empresário que está ouvindo, ela tem foco em ajudar o time de vendas a melhorar vendas. Conta um pouquinho mais dessa palestra, aquilo que a gente não vê nas redes sociais. São aqueles cortes pequenos. O que a palestra traz, como que um vendedor entra e como ele sai da tua palestra? Vamos lá. Eu tenho 2 formatos, basicamente. Eu tenho um formato que é uma palestra mais curta, certo? Que é para eventos maiores, convenções, tudo. E eu tenho os treinamentos. Os treinamentos são, geralmente, a gente pega um turno todo. E qual é a ideia? A ideia é mostrar para o vendedor, literalmente, a lógica da venda através de método. Eu sempre digo, venda não é dom. Muita gente diz, não, eu não nasci para isso. Isso não existe. Eu tenho 2 grandes vendedores de referência que eu sigo, né? Que assim, quando eu digo sigo, não sigo no Instagram, mas que eu sigo, já li biografia, Silvio Santos, que para mim é aquela pessoa que você olha e diz, é um vendedor nato. Ele é carismático. Nem sempre o mais carismático é o que mais vende. Tá certo? Isso não é uma lei. A gente pensa por quê? Porque o cara é carismático, ele chega mais fácil na pessoa, e ele estudando a técnica, fica fácil. Mas a gente tem Flávio Augusto, que é o dono do grupo Wise, da WhatsApp. É um cara nada carismático. Se você olhar, ele não é aquele cara que sorri para todo mundo. E é um dos vendedores com maior abrangência no país. Que a gente, que vendedor massa, que vendedor legal e tal. E o que é que acontece? Por que ele vende? Porque venda não é dom. Venda é método, venda é processo. E é isso que eu explico dentro do treinamento. É isso que eu mostro e comprovo dentro do treinamento. Existe uma escada da venda. Tem o primeiro passo, que é a apresentação inicial, tem a parte da gente gerar credibilidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando eu digo o primeiro impacto, a energia, às vezes, o momento que tu chega, fala mais alto do que qualquer palavra. Como tu vai receber a pessoa. E isso não é dom, isso é técnica. Você impactar no primeiro momento, tu tem que gerar credibilidade, tu tem que gerar conexão com a pessoa. Todo mundo prefere fechar com um amigo. Todo mundo prefere fechar com quem tem pontos em comuns. Isso é o quê? Isso é conexão que a pessoa cria. E aí a gente tem que organizar as ideias. Eu sempre bato na tecla dizendo assim, vender não é ofertar. Vender é perguntar. Quando a gente pergunta, a gente descobre a dor. Todo mundo quer resolver o problema. Tu tá entendendo? Tu tá com muita sede. Quanto tu pagaria para tomar uma água no deserto 3 dias? Tu não vai nem querer saber de preço. Tu só quer tomar água. Porque tu tem um problema e tem algo a ser resolvido. E como é que eu vou saber isso? Te perguntando. Quando eu pergunto, eu sei o que te oferecer. Eu sei o que te oferecer. Vou te dar um exemplo que aconteceu ontem comigo. Quis vir aqui, né, na sede do Pipe Run, quis vir elegante, cortei o meu cabelo, né, fiz minha barba toda ajustadinho. E aí o que é que acontece? O vendedor chega, o barbeiro, que também é vendedor, né, ele fez, Jean, teu cabelo está muito seco. Eu digo, eu lavo muito. Toda vez que eu tomo banho, eu lavo. Eu não tenho esse negócio de não lavar, né? Homem tem mais isso. Mulher que, quando minha mulher diz que vai lavar cabelo, eu já sei que é um processo aí de 1h30, porque tem tudo, antifreeze, as coisas tudinho. E o que é que acontece? Ele fez, teu cabelo tá seco. Eu digo, Aí ele fez, mas não é bom cabelo seco não. Eu disse, mas eu não me importo. E ele começou a insistir, não, mexe com cabelo seco. Eu disse, irmão, não tem problema não. Ele queria me vender um produto que deixava o cabelo menos seco. Eu digo, eu uso laque. Eu tô cheio de buraco no cabelo, que eu tô ficando careca. Então eu tenho que prender o cabelo direitinho para tampar os buracos. Entendeu? Mas o cabelo seco, ele insistindo naquilo. Ele não me perguntou, sabe por quê? Ele tinha produto, que era o pauzinho que esconde a careca. Eu tô com uma coroa gigante aqui, Fausto. Se ele disse, caramba, tu tá com um buraco aqui, isso te incomoda? Pô, me incomoda. Aí sim tu oferece a solução. Ele perguntou, teu cabelo tá seco. Ele não perguntou se me incomodava. E tu se incomoda? E eu tava dando várias informações para ele. Caramba,
Tô nem aí se meu cabelo é seco. Isso pode ser um problema para tu, mas para mim não. E como eu tenho intimidade, ele é meu barbeiro há anos, e ele me acompanha no Instagram, eu disse, irmão, tu que me pergunta direto de vendas, quer que eu te diga? Ficou nítido que tu queria vender. Ficou claro que tu vendendo era mais interessante para tu do que para mim. Eu não vou comprar. Tu pode me dar de R$1, eu não vou comprar. E é isso que eu explico no meu treinamento. É isso que eu explico na minha palestra. Não está na oferta. Não adianta tu ter um papo bom para ofertar, o bom de lábia, não. Tu não precisa nem... O cara que tem um problema de gagueira, que seja o que for, que gagueja, se ele souber responder de forma certa, vai vender mais do que o desenrolado. Vender é resolver o problema de alguém. E é isso que eu mostro na minha palestra, é isso que eu mostro no meu treinamento, através de exemplos práticos. E diferente da maioria das palestras, o que é que eu tenho? Eu tenho conteúdos que eu estou rodando no Brasil inteiro, mostrando vendas na prática. Eu mostro, olha onde é que ele errou, olha onde é que ele acertou. E eu mostro na prática. Vou fazer isso hoje à tarde aqui no Rio Grande do Sul. Legal. Então, você já ficou com várias dicas aí, né? Já está seguindo o cara. Já entendeu o que é venda para ele, como ele ensina a galera e os cursos. Então, pode seguir ele e aproveita aí os cursos. A gente está junto nessa empreitada aqui nos próximos cursos. Vai ter Pipe Run dentro do projeto. Nessa história da parceria, do tempo e tal, e tu trazendo essas dicas, quais são as coisas que tu encontra, né, quando tu vai fazer as consultorias? Sai da palestra, agora eu vou pegar o consultor, aquele cara que vai lá, mete a cabeça dentro de uma empresa, dá uma remodelada no negócio, traz um monte de dica, taraná, e vai embora. Consultor é tempo finito, né? Sim. Como gerar o maior impacto em menos tempo? Como é que vocês fazem isso? E eu já vi, e tenho alguns exemplos aí de projetos que vocês tocaram, que, cara, tu entra, tal método, ensina, tarará, a palestra ela entra na consultoria, a consultoria entrou na palestra. Como é que é essa divisão da unidade de negócio? Vamos lá, tem muita gente que, quando está assistindo uma palestra, sobretudo em convenção, em algum evento, se identifica muito, caramba, eu quero mudar minha empresa. Eu quero mudar muito minha empresa, eu quero melhorar minha empresa, deixar minha empresa mais capaz para ter vendedores capazes de vender. Então, geralmente, dentro da palestra, as pessoas puxam para a consultoria. Por quê? Porque querem mudar. Todo mundo tem essa dor. Venda é a dor da maioria das pessoas. E dentro de uma consultoria, o que é que a gente consegue? A gente consegue, como você disse, é um tempo finito, a gente consegue identificar onde que é o problema, certo? E é até engraçado, já que a gente está aqui dentro da Pipe Run, porque eu vejo muita gente dizendo o seguinte, não, mas vocês ficam falando que tem que fazer isso, preencher o CRM. Tudo. O CRM, para mim, é o melhor sistema. Mas se tu preenche, desculpa o termo, merda, vai sair merda. Se tu preenche coisa boa, vai sair coisa boa. E dentro da consultoria, o que é que acontece? Uma questão de CRM, que é uma dor da maioria das pessoas, às vezes não por não ter, mas não porque não sabem usar. Essa é a grande questão. Dentro de uma consultoria, gente, vamos fazer um teste, vamos pegar um número aqui de 30 clientes, vamos analisar, fazendo um preenchimento e analisa em 20, 30 dias. O resultado muda. O resultado muda. Não, mas eu usei CRM todo e nunca tinha tido um resultado desse. Porque tu não usou da forma correta. A gente consegue identificar isso. A gente vende... Veja, meu único negócio é vender dentro da empresa. Quem faz toda a parte operacional, financeira é o meu sócio. Tu tem um sócio aqui, eu tenho um sócio lá. Então eu vivo vendas. Eu respiro vendas. Eu vendo desde criança, eu vendo ingresso, eu vendi desenho, eu virei DJ durante um tempo, certo? Então, assim, desde novo, eu vivo essa venda. Então, dentro da consultoria, a gente consegue identificar de forma mais rápida, sabe? Eu consigo identificar, poxa, o que tu poderia demorar 1 ano, 2 anos, a gente consegue identificar em 20 dias, 10 dias, algum problema. Então, a palestra leva muito para a consultoria, mais do que a consultoria para a palestra. Tu trouxe um ponto aí que, em conjunto, a gente vai tentar resolver um pedaço e ajudar um monte de empresa brasileira. A gente tem visto que, com a pandemia, né, ali aconteceu, muitas empresas cancelaram seus sistemas, e o pessoal está devagarinho agora está remontando as suas estruturas, crescendo, tem várias empresas novas nascendo, já nasce uma cultura um pouco diferente, mas a gente tem visto que está vindo o cara da planilha, né? O teu passado lá, a planilha não escala e tal, com 6, 8, 15 vendedores, está todo mundo na planilha. E é uma das coisas que a Pipe Run olha para o negócio e entende assim, cara, na planilha não vai. E temos visto bastante gente no WhatsApp. O vendedor com o WhatsApp dele e tal, e a empresa não tem informação nenhuma. Né? Então, 2 coisas que estão matando o crescimento das pequenas empresas no Brasil na estruturação. Para escalar,
eu vejo planilha e eu vejo WhatsApp. Essas coisas estão acontecendo e esse cara está vindo para a PipeRun por dica tua, dica de N parceiros que a PipeRun tem, mas o pessoal está querendo sair da planilha, sair desse WhatsApp não oficial e tal para centralizar o dado. E um ponto, a gente fez um projeto lá com IA que grava a ligação, transcreve e o que a gente viu? 12 minutos de telefone, em torno de 120, 150 palavras por minuto, 1.800 palavras faladas no telefone. Anotações do CRM, 30 palavras. Cadê o resto? E agora a gente transcreve, grava tudo lá dentro e vai servir para a próxima IA de assistente, para as outras e para o MCP e para usar a base de CRM do Cloud Code, ou seja, vamos trazer a IA para consumir esses dados. Planilha, WhatsApp e agora o futuro da IA. O que tu tá vendo nessas empresas? Tu não tá atendendo só empresa pequenininha, sim, tá atendendo exato. Empresa grande, palestra para amanhã, cara, é uma rede. Uma rede de educação do Brasil inteiro, mais de 1.000 unidades. Então assim, cara, como é que tu ajuda essa galera a sair da planilha desse WhatsApp desestruturado com essa visão de futuro que o dado vai ser usado para IA? É bem curioso isso, Fausto, porque é o seguinte, você para analisar a guerra das Big Techs, a guerra do governo em cima de todas essas empresas, sobre dados. Tudo é sobre dados. E um empresário que desconsidera dados não está vivendo no mesmo mundo. Você está entendendo? Porque é o seguinte, veja, se tudo que a gente quer é dados, tudo que a gente precisa é dados. A partir do momento que o cara preenche numa planilha, como é que tu vai ter acesso a esses dados? Não existe. Tu desconsiderar dados no momento que a gente está é loucura, é viver cegamente. Não tem como. Não tem como. O que eu acho muito engraçado, sabe o que é? E eu já falei isso no passado. Isso foi uma dor minha. Muita gente diz o seguinte, não, mas é porque esse CRM não encaixa no meu negócio. Gente, tu tem uma operadora, empresas gigantes que trabalham com todo tipo de serviço, todo tipo de produto, eles conseguiram encaixar no CRM. Tu não vai conseguir. Tua empresa pequenininha que fatura 1 milhão no mês, 1 milhão no ano. Não, pô, pelo amor de Deus. Na verdade, porque a grande questão é o seguinte, tem que se encaixar, o teu negócio tem que se encaixar dentro daquele CRM, mas encaixa. Tu só tem que pensar um pouco diferente. Tu não vai ter respostas diferentes tu agindo da mesma maneira. Nunca vai ter. E aí, é isso que eu mostro pro pessoal. Minha grande questão é o seguinte, olha, se as grandes empresas, elas usam o CRM, por que tu está desconsiderando, achando que o teu negócio é tão mais complexo que é impossível? Isso não faz sentido nenhum. Então, a primeira questão é a seguinte, a gente tem que mostrar através de exemplo. Porque é o que eu sempre digo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Olha aqui, ó, fulaninho usou, né, e desde que ele usou, o resultado foi esse. O negócio dele é tão complexo quanto o teu. Então, esse é o caminho que eu levo. Quando a gente vai falar de WhatsApp, cada um tem o seu WhatsApp. Como é que tu sabe que tu está perdendo cliente? Tu investe tanto em tráfego. E aí tu está perdendo, simplesmente tu está gastando dinheiro à toa e tu não sabe para onde tá evacuando dinheiro. Tu não sabe. Então é o seguinte, tu usando essas ferramentas que não são uma ferramenta que tu tem acesso a dados, tu está gastando dinheiro e tu nem sabe. Quando a gente pega no dinheiro, todo mundo sente mais. Todo mundo sente mais. Você faz um teste, vê para onde por onde tu está gastando. Veja, eu criei dentro da minha empresa, da Dreams Intercâmbios, que lá no próprio PipeRun, lá no sistema, tem o seguinte. Eu criei uns personagens, né, que se chama João Perdido, Carla Decidida, que são o quê? São personas. Que são as pessoas que vêm do tráfego, se o pessoal botou, é Antônio Gasparzinho, que é um personagem que existe. O que é Antônio Gasparzinho? É aquele cara que preencheu o formulário do tráfego, mas ele não falou nada quando a gente entrou em contato. Opa, vê toda minha pesquisa. Eu estou botando só lá, preenchendo esse persona. Quando eu ver, 30% é Antônio Gasparzinho. Então, de R$100 que eu estou gastando, R$30 as pessoas não estão nem me respondendo. Com esse dado que é alimentado, opa, a campanha está errada. Eu estou gastando R$30 a cada 100. Se eu gasto 10 mil, eu estou gastando R$3.000 a cada 10 mil para dinheiro que está sendo jogado no lixo. E como eu sei disso? Através de dados. Aí tu fala para mim, não, eu não preciso de dados. Tu precisa de dados. Todo mundo precisa de dados. A grande briga hoje é o controle de dados que as Big Techs têm e os governos querem travar. Então, para ter ideia, a importância de dados. Então, quem usa planilha, quem usa o WhatsApp, sinto muito, está fadado ao insucesso. Não tem como. Tem que migrar. E se for migrar para algum, a gente vai para o CRM, que é o PipeRun, e eu te ajudo fácil.
Legal. É bom ter parceiro assim, né? O cara já te convence só conversando, assim. Eu fiz o sim aqui umas 10 vezes. Tá vendo? Essa que é a sacada. Aí, você que tá aí nos assistindo e tal, pensando, como é que eu faço isso na minha empresa? E começa a olhar para o lado, meu time de vendas está sempre fazendo a mesma coisa. Às vezes com disciplina, mas não agrega algo a mais. Aquilo ali não deixa para a empresa algo a mais. Time de vendas está perdendo oportunidade, às vezes com script, às vezes não fazer o sim, não fazer... metodologia, não tem método de trabalho. E aí não escala. Não tem como. E aí não escala. E o cara tem o quê? Apego. Toda vez que a gente tem apego, né? A gente tem apego a alguma coisa, a gente fica preso àquela coisa. Então, se eu não largar essa caneca, eu não posso pegar mais nada, né? Exato. Então, eu tenho que largar a caneca para poder pegar meu chimarrão aqui, que depois eu vou fazer esse cara tomar um chimarrão. Eu vou tomar meu chimarrão aqui. Quero conhecer. Então, apego ao modelo existente. Como que a gente ajuda o empresário que está lá, sempre fez assim, agarrado naquele processo, daquele jeito. Muitas vezes o time de vendas, às vezes tem grandes profissionais dentro de empresas travados, porque a empresa está fazendo o cara ficar apegado àquele processo, àquele jeito de trabalhar. E às vezes o playbook de treinamento leva o cara para dentro de uma caixinha. Sim, exato. E tudo aquilo que é a capacidade humana do vendedor, de entender a pessoa e tal, todo mundo acha que vai substituir por uma IA, né? A gente tem vários projetos de IA. Não é que virou a moda, né, agora? Tem vários projetos de IA, só que é engraçado, né? O cara quer comprar o PipeRun, mas ele não quer falar com a IA do PipeRun. Ele quer falar com um humano. Exato. Ele quer falar com alguém que vai trazer confiança, que vai mostrar 1.600 cases, 15 mil usuários, um monte de gente trabalhando de processos diferentes. Aí o PipeRun tem um negocinho que ele se adapta também à empresa, né? Dá 450 combinações de configurações para formas diferentes de trabalhar. Isso só para serviço. Fora que tem um pedaço lá que é indústria e um pedaço que é atacado a distribuidor e tal, em função do WhatsApp, canais, né? Vem o lead do marketing, a landing page, o WhatsApp, a campanha de ads de Google, tá? Essas coisas, vai tudo para dentro do PipeRun. E agora, conectado na IA, então, é um monstro. Mas, o que eu estou vendo? Chega no final do dia, o cara bate aqui na porta do PipeRun, mas ele não quer falar com a IA. E a IA responde bonitinha, ó, cópia, é tal, rápido. Fiel, é rápido, o trabalho é 24... Não, ele quer falar com um humano. Ele quer ter essa... Então, a PipeRun, ela trabalha com todas essas tecnologias de ponta, mas no final do dia, o que a gente está vendo é que o vendedor, ele vai se tornar um super vendedor. Sim. Cheio de tecnologia para ele usar. Como que a gente pega aquele carinha que estava na planilha, faz ele ter disciplina para o preenchimento, o uso, faz ele ter disciplina de usar todas essas tecnologias para aumentar a base de dados, relacionamento, que aí vai ter valor, sim, né? E virar o super vendedor daí, né? Como que a gente faz lá na tua consultoria, que tu leva o povo para sair da planilha, para usar o CRM, para dar o primeiro passo, segundo passo, tá? Como é que é essa transição? Como é que tu tá vendo isso nas empresas, que é uma realidade de hoje? Nós vamos ter um super vendedor mesmo? Vamos lá, Fausto. Quando a gente fala de inteligência artificial, tu estava falando aqui, até antes a gente estava conversando, estava dizendo, o primeiro computador que eu tive, né, chegou num container. Tu falaste, né, que acho que foi na década, possivelmente década de 80, né? Década de 80, início da década de 90. Primeiro computador que chegou. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a inteligência artificial que existe hoje, acho que é parecido com aquele computador da década de 80 que tu dissesse, esse meu celular bem menor tem mais memória do que aquele container. Por que eu estou fazendo essa comparação? Eu quero dizer o seguinte, a gente se empolgou muito com a inteligência artificial porque realmente tem muito para entregar. Eu uso bastante inteligência artificial, bastante para codificar algumas coisas, uso até para fazer alguns SDRs em alguns tipos de negócio, tá certo? Mas o mundo não se resume em inteligência artificial. E é o que eu digo, sobretudo o papel do vendedor, essa é uma opinião minha, eu acho que vendedor é uma profissão que não tem como acabar. Vendedor, recreador, não tem como, porque a gente mexe com emoções. E a inteligência artificial ainda não consegue mexer com emoções, certo? Isso é o que eu acredito. Então, assim, a inteligência artificial é uma coisa que vem para ajudar, que vem para agregar.
Mas o que é que a gente tem que mostrar? Sobretudo, que é o que a gente fala. Ao invés de querer substituir 100% por uma inteligência artificial, faz melhor. Usa o melhor da inteligência artificial com uma pessoa que saiba controlar, com uma pessoa que sabe utilizar ela para poder gerar mais resultados. Como tu bem falastes, a pessoa ainda quer falar muito com o humano. Nós queremos conversar, nós queremos ter essa relação, sabe? Então não tem como abandonar o humano, não tem como abandonar o papel do vendedor. Mas o que é que a gente tem que fazer? Um vendedor usando as ferramentas certas, que é o que a gente mostra, ele pode sim se tornar um super vendedor. E é isso que acontece, porque hoje a gente tem acesso a todo o conhecimento. Hoje um orçamento, o que é que eu faço com a inteligência artificial? Às vezes eu quero fazer um orçamento lá para meus clientes de intercâmbio, eu já tenho um pronto, eu tenho lá um sistema, eu usei uma IA para poder entrar dentro do meu sistema e já fazer repetindo. E ele já faz isso de forma muito rápida e eu solicito. Vê que velocidade. Eu ganho velocidade. O que eu demorava 20, 30 minutos para fazer um orçamento, hoje eu faço em 5, 7 minutos. Mas isso não quer dizer que você vai tirar o vendedor da jogada. Então, quando a gente consegue integrar tudo isso que o PipeRun oferece, aí sim tu tem um super vendedor, certo? Aí sim tu precisa talvez até menos. Antes eu precisava de 20 vendedores. Tu consegue diminuir, que tu vai gerar uma economia e tu vai vender muito mais. Mas tem que ter a junção de tudo. Só a inteligência artificial não abre a porta que se precisa para uma escalabilidade. Não abre. Nós temos que juntar tudo e junto com o papel do vendedor e de um bom sistema para poder acompanhar isso. A gente tem visto vários projetos, né, de empresas que vêm nos procurar. Fausto, a gente comprou do A, do B, do C e tal, mas não é simples, chega a ser simplório. Né? Então, assim, a gente vê uma dificuldade de dados. O cara não sabe definir o ICP, a persona, então Sim. Não sabe como que a IA vai trabalhar, como é que ela vai falar, qual que é a voz da marca, como é que é o comportamento, quais são as regras, o guardrails, o que ela pode responder e o que ela não Sim. pode responder. Quando ela não pode responder, passa para um humano, fazer um transbordo para o humano e continuar atendimento. Se o cliente disser que não quer falar com uma IA, quer falar com o humano, ela vai pular ou não. E tá cheio de sistema assim. Sim, tem muitos. Então, o que acontece? É IA fazendo IA. IA, daqui a pouco vai ser a IA trabalhando com a IA, né? Exato. E a gente já tem caso assim, tá? Sim. A gente já tem caso assim que a gente viu e tal. Botando os agentes trabalhando juntos. Então assim, a gente passou por aquela época, 2 anos atrás, 3 anos atrás, que se a gente botasse a IA, o cara botava a foto da sogra, do sobrinho e tal, ver como é que é essa pessoa. Não tinha nada a ver com o que a IA estava fazendo, ela tinha que responder alguma coisa, né? Então, o povo testava, nosso suporte foi difícil, né? Então, a gente teve que remodelar. Só que quando a gente foi treinar a IA, a gente pegou lá a nossa base de conhecimento, né? E a base de conhecimento, cara, mais de 300 conteúdos. Ou seja, o time trabalha atualizando os conteúdos, né? Base de conhecimento, que essa base de conhecimento é a base que treina a IA. Só que daí tinha uns conteúdos antigos lá no meio. E até o sistema nem era mais daquele jeito. Sim. Ou seja, a base não estava 100% atualizada conforme a realidade do negócio. Só que a IA lia aquele negócio e ela respondia errado. O treinar a IA, o contexto do conteúdo, a persona, toda essa coisa que a gente tem no marketing, de ter a persona, de ter o mercado endereçável, de ter as dores, as objeções, os problemas, o povo não está conseguindo levar para dentro da IA nesse nível de qualidade. E não está entendendo que, se não tiver qualidade no dado para o treinamento, a IA vai ficar meia boca. Vai ficar obsoleta como qualquer outra pessoa. E o outro ponto, então esse é um ponto assim, a turma não está tirando tempo suficiente para ter os seus dados, entender qual que deve ser o comportamento. Às vezes, em grandes empresas, a gente pega lá o job description de uma pessoa, as skills que aquela pessoa tem que ter e tal, né? Sim. Para contratar, não tem que fazer isso? Lógico. Como que a gente faz para treinar? Não tem que treinar o júnior, pleno, sênior, não tem os níveis e tal? Exatamente. A IA é contratar um funcionário júnior. Exatamente. Então, tu tem que dar todo esse treinamento. E júnior mesmo, viu? Só que tem muita gente pensando na IA como redução de custo apenas, né? Sim, acontece. Mas não é aí que é a grande escala. A IA, tu vai pegar um projeto de fatura 1 milhão por mês, 10 milhões, 12 milhões no ano, e tu quer levar para 50, 100 milhões no ano.
Tu não vai ter 10 vendedores, vai diminuir para 2 para IA e vai pensar que tu vai fazer essa escala. Não vai. Então, tem 2 pontos fundamentais aqui que a gente tem visto que o empresário que está nos ouvindo aí, o gerente de vendas que está nos ouvindo, o gerente de marketing que está nos ouvindo, o gerente de pós-venda, de contrato financeiro, cuidado com a visão só de redução de custo e vai matar o crescimento da empresa. Sem dúvida. Né? Como é que tu está vendo isso nesse contexto? A falta de dado para treinar, ninguém entende que está treinando o júnior e está todo mundo olhando só para o custo. O que vai acontecer? Veja, o que a gente nota é isso, todo mundo quer só o bônus das coisas, né, Fausto? Essa é a questão. Tem IA, pronto, aí na cabeça da pessoa, já vou economizar. Mas nem se dá o trabalho de treinar para poder fazer uma substituição certa, que muitas vezes nem dá para substituir. É o que eu digo, eu acho que a gente tem que usar muito mais como alavanca, como estímulo, do que como pensar na substituição. Porque com a IA, se tu fatura X, tu pode faturar 10X. Sabe? Lógico, com mais velocidade, com mais qualidade. Pois tu estava faturando X e tu está faturando hoje 10X, tu manteve os custos compatíveis com o X, tu consegue lucrar mais. Porque a grande questão é o seguinte, não é o quanto eu vou gastar. No final é entre receita e custo, o que é que vai sobrar. Certo? E com a inteligência artificial, tu pode aumentar muito. Só que o que o pessoal está fazendo? O pessoal só quer ver o bônus, não quer ter o trabalho para poder treinar, não quer ter o trabalho para fazer no dia a dia, e aí vê a empresa degringolando. Vê a empresa caindo porque é o seguinte, a qualidade cai, sabe? Tudo vai caindo porque... Tem uma historinha rápida, se você me permite, vai ser 1 minuto de historinha. Era um vendedor de cachorro-quente. Ele formou 4 filhos. Desses 4 filhos, né, formou uma médica, um engenheiro, um advogado e o último era economista. E ele fez o seguinte, né? O economista se formou em economia. Esse cara que tinha os 4 filhos, ele tinha uma barraca de cachorro-quente e o pessoal atravessava a cidade para vir aqui. O pessoal vinha de Novo Hamburgo até Porto Alegre aqui, né? Saía de Guarulhos para poder comer esse cachorro-quente, porque era o melhor. Aí o economista falou o seguinte, pai, tu tá vendo a crise que tá chegando? Aí ele fez, mas filho, que crise? Eu tô vendendo, o pessoal querendo pedir cachorro-quente o tempo todo. Vai chegando, o noticiário tá dizendo aí, vai vir uma crise, vai vir uma crise. Aí ele faz... Tu tá comprando essa marca de salsicha? É muito cara essa salsicha. Vai comprar uma mais barata. Salsicha é salsicha, meu pai. Aí o pai pensa, não, ele é economista, né? Ele sabe das coisas, aí troca a salsicha. Ketchup, tu compra esses de pote? Compra de carrote mesmo, de caixa grande, pra gente poder botar aqui. Ele é economista, né? Ele sabe, o pessoal não vai pensar que ketchup é ketchup, meu pai. E aí as pessoas que atravessavam a cidade parou de atravessar a cidade, Fausto. Porque não valia mais a pena no cachorro-quente. E aí sabe o que é que aconteceu? Depois de alguns meses, ele teve que fechar a barraca de cachorro-quente. Sabe o que foi que ele falou? Meu filho estava certo. A crise chegou. Né? Será que é a crise? E aí, eu botando para o contexto atual, tu vai fazer tudo que o pessoal está falando. Não, porque inteligência artificial, porque todo mundo diz tudo. Inteligência artificial é isso, é aquilo, eu substituí 1000 funcionários. Aí tu vai fazer a mesma coisa e de repente tu vai dizer, não, é a crise, né? Será que é a crise, Fausto? Será que é a crise? Tu tem acesso a todos os dados, vai fazendo devagar. Tu tem um sistema que ele é completo, que ele integra com tudo. Tu mesmo falando tua história de 2017 para 2019, tu fosse mudando de negócio de forma, com uma parcimônia, com passo a passo. Passo a passo. É a mesma coisa. A IA não vai, se tu tem uma empresa que está deficitária, que tu está errando em determinados processos, não é a inteligência artificial que vai te salvar. É o teu comportamento e o teu processo que tu usa no dia a dia. E é isso que eu quero levar para as pessoas. É isso que a gente traz para as pessoas. Faz a tua parte. Faz a tua parte, que é muito mais... Se o melhor profissional, que é você dentro da empresa, não salvou as tuas contas, não vai ser a inteligência artificial. Não vai ser a inteligência artificial. Então é isso que eu penso. Eu faço essa analogia com o cara do cachorro-quente, porque depois a gente coloca a culpa no mercado, a gente coloca a culpa na crise, e não é. E não é. A maior insanidade é a gente repetir as decisões e achar que vão tomar resultados diferentes. Não vai ter. Temos que mudar. E é isso que eu tento levar. E é isso que eu tento levar, desde um vendedor na praia até um empresário com seus colaboradores e com seu processo de venda. Legal. A gente está no nosso tempo aqui do podcast, eu podia ficar aqui, né, falando com ele o dia inteiro, mas ele também tem que sair, ele vai gravar aqui em Porto Alegre. Vou gravar aqui também. Em Porto Alegre. E eu queria pegar assim, umas dicas agora. Tu já falou inteligência artificial, já falou
da disciplina no uso de CRM, já Sim. falamos de dados, né, de como melhorar a qualidade do dado, sair da planilha do WhatsApp para o CRM, já falamos de automatização, já falamos de IA, já deu algumas dicas do vendedor e tal, o cara da rua, já deu dicas da palestra, já falou do curso que a gente vai fazer junto aí, já falou do processo do influenciador, né, como crescer. E tem um monte de cliente nosso que é indústria, é distribuidor, é uma empresa de serviço que cuida de um bairro, é o cara do ar-condicionado que instala ar-condicionado, é o advogado que cuida do tributário, é a clínica que cuida de um processo de recorrência, de tratamentos recorrentes, é o cara que aluga o carro que tem uma recorrência, é o cara do cafezinho que aluga a máquina do café, é o pessoal da limpeza, do facilities, da segurança, ou seja, a PipeRun trabalha com recorrência. Sim. A grande maioria é recorrência. Tem muita empresa de software que é recorrência. Tem muito banco financeiro e tal, seguro, corretor de seguro, plano de saúde e tal, que é recorrência, consórcio, recorrência. Então, assim, a gente vê esse papel assim, de seguro, consórcio, financeiro, tá? Tecnologia de todo tipo. São áreas que têm muito serviço, são áreas que vendem com o vendedor. Então, a PipeRun, eu não trabalho com e-commerce, né? Eu trabalho com venda feita por humano. Quais as dicas que tu pode, e com toda a tua experiência? Pô, a Dreams tem o quê? 14, 15 anos? Quase 14 anos. Vai fazer agora em novembro. Tu passou por esse processo, sair da planilha, sair do WhatsApp, tá integrando, tá fazendo um monte de coisa nova no curso, agora com IA e tal. Mas o foco tá no humano. Sim. O foco está na nossa capacidade humana de gerenciar as nossas emoções, de ter os métodos para vender e tal. Qual as dicas que tu pode deixar agora para quem está nos ouvindo aqui, o cara que está lá na academia nos assistindo, o cara que está, né, no podcast, está pedalando, está nos assistindo, ou está mesmo dentro da empresa, girou lá um tempo, está no horário do almoço, tempo livre, ou realmente está nos seguindo aqui no horário de trabalho, porque é importante as dicas que a gente deixa. Quais as 4, 5, quantas tu quiser, né? Não precisa ficar o dia inteiro, mas quais as dicas tu poderia dizer para esse empresário que está aí, nesse momento de Brasil, o que ele faz agora para mudar a realidade que ele está hoje, para sair da inércia? Vamos lá, vou pegar essa parte de humano, sobretudo, que é o que eu digo. Se você parar para analisar, 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não tem como entender de negócios. Isso é muito importante. Então, a primeira questão é o seguinte. Ao invés de pensar em substituir as pessoas, como eu posso aumentar minha produtividade com o uso de sistemas de inteligência artificial junto com pessoas? Eu acho que se ganha muito mais. Porque, no final, o que gira a engrenagem são pessoas. Eu tive dentro da minha empresa, da Dreams, um vendedor, Fausto, por muito tempo eu dizia, caramba, ele é o que traz resultado, só que ele era podre para o meu time. Ele atrapalhava mais do que ajudava, por mais que os resultados dele fossem o melhor. E a empresa travou uma época. Quando eu demiti esse cara, foi totalmente diferente. Mesmo as pessoas não tendo o mesmo alcance, o mesmo resultado dele, tudo mudou. Então, assim, acho que uma das primeiras dicas que eu digo é o seguinte, se tu não está com a pessoa certa, tu não está no caminho certo. Isso é a coisa mais importante. Pode estar até com a IA errada, mas se tu está com a pessoa certa, a chance de caminhar certo é muito maior. E junto a isso, eu digo, isso não tem nada a ver em a gente esquecer a tecnologia. Pelo contrário, vamos juntar, vamos fazer os dois. Temos que olhar para a tecnologia. Quando me perguntam o que é que um vendedor precisa ter para ter sucesso, eu não vou te dizer que é lábia, eu não vou te dizer que é ser desenrolado, eu não vou te dizer que é ter o dom, resiliência. É o fato de conseguir se adequar. E a partir do momento que a gente diz, não, eu não quero usar esse sistema porque eu estou muito bem no Excel, isso falta resiliência. Isso falta resiliência. Então, o ser humano e, sobretudo, o vendedor, ele precisa de resiliência. Ele precisa de resiliência para levar um não do cliente e saber que aquele não foi definitivo. Ele precisa de resiliência para saber que, poxa, o caminho que eu sempre fiz e que deu certo, agora não está dando certo.
Não está dando certo. Gente, o mundo é cíclico o tempo todo. Isso em relação a tudo. Na década de 80 eu usava shortinho curto, década de 90, década de 2000 todo mundo já usava uma calça maior, até a calça capri que eu já usei, que era um short sobre o joelho, e hoje a gente está usando shortinho curto de novo. O que eu estou querendo dizer? Que tudo muda muito rápido. Então a gente precisa ter essa resiliência. E por final, quando eu digo fé, eu não digo nem fé numa religião. Eu digo fé em tu e no teu negócio. Porque se tu não acredita em tu e no teu negócio, tu já começa derrotado. A gente está no período de Copa agora, e aí tem um jogador da Noruega chamado Haaland, né, eu gosto muito de futebol, ele falou o seguinte, não, vamos botar, o técnico vai botar o time em reserva contra a França mesmo, porque a gente vai perder com eles de qualquer forma. Entendeu? Para eles de qualquer... Pô, e por que tu tá participando de uma Copa? Se tu já sabe que tu vai perder, vai ter um desgaste, tu pode ficar com tua família, tudo. Então, acho que a gente não pode perder essa vontade de querer mudar. E quando a gente tem essa fé na gente, quando a gente tem essa fé no nosso negócio, a gente vai buscando caminhos. E é aqui que entra também até o Pipe Run. Pipe Run é esse caminho. É esse caminho que pode te ajudar a mudar o teu negócio. Não espera o negócio acontecer. Faz. O primeiro passo é teu. E até para, veja, é tão curioso isso, eu assisti um filme chamado Hit, O Conselheiro Amoroso, de Will Smith, quando eu era mais novo. Eu nunca mais esqueço uma dica que ele estava dando. Ande os 90% e deixa que a moça ande os 10% para dar o beijinho. Não é que ele estava ensinando um cara como conquistar uma mulher. Ele fez, na hora do beijo, dê os 90% e ela vai dar os 10%. O que é que eu quero dizer por isso? Mesmo a mulher que está sendo conquistada, ela tem que dar um passo. Então, se a gente quer ter respostas diferentes, vamos começar dando um passo. Se eu não tivesse postado nenhum vídeo, por mais que eu soubesse que eu tinha muito potencial, eu não estava aqui hoje contigo, Fausto. O feito é melhor do que o perfeito. Não existe situação ideal. Não, porque no meu negócio não dá para encaixar. Agora dá, super dá. O que não dá é você continuar no mesmo formato. Porque aí não vai ter resposta diferente. Então, se quiser fazer algo diferente, se você quiser ter respostas diferentes, comece fazendo algo diferente. É isso que eu digo, Fausto. Muito bom. Gente, tivemos uma aula de vendas, inúmeras dicas, tá? Vários negócios que vão fazer você desapegar, pensar na IA diferente, pensar no crescimento da sua empresa. Jean, muito obrigado pela parceria. Só tá me devendo chimarrão, viu? Agora eu vou fazer esse cara tomar um chimarrão. Eu quero agora. tomar meu chimarrão. É isso aí. Gente, valeu. Ficamos pro próximo. Segue aí o canal. Como é que é o negócio? Segue o canal, como é que é as dicas lá e tal. Se inscreve, bota o sininho, manda pros amigos e cada vez fazendo mais conteúdo aqui para você vender mais e melhor. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast da Pipe Run. Pipe Run. Barbaridade, tchê. Me convenceram, viu? Chimarrão com cuscuz. Estou aqui no Pipe Run, a empresa de CRM, me fizeram tomar aqui um chimarrão. A gente estava na dúvida qual era o melhor, se era Pernambuco ou Rio Grande do Sul, né? 2 barristas, a briga é grande. Fausto, melhor, é Pernambuco ou Rio Grande do Sul? Então, a briga é grande, né? E olha que o cara é torcedor do Náutico, hein? E aqui é do Grêmio. E a Batalha dos Aflitos já aconteceu, né? Já lembrou errado, pô. Já lembrou errado. Não tinha nem pra quê, ó. Gostei, ó. Chimarrão com cuscuz e bolo de rolo da Casa dos Frios. É bom demais. Gostei, Fausto.